Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Enquanto você vai encontrando na sua Bíblia, irmãos, nós começamos a conferência de avivamento lá em Mauá. Amém? E não sei se você já acompanhou, já sabe, mas é possível você assistir pela internet, através da página da Igreja Batista Água Viva de Mauá pelo Facebook. Você consegue assistir em tempo real. Hoje pela manhã eu estava assistindo o pastor Aloysio pregando, e eu vou dizer para os irmãos, é uma bênção, é sempre uma bênção. E mesmo que nós não estejamos lá, nós podemos receber, irmãos. Sim ou não? Porque é pela nossa fé. Aquilo que o Sérgio disse aqui é uma verdade. O justo vive pela fé. Quem é justo aqui? Amém. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, nós somos justificados. Mas isso pela fé também. E nós devemos viver e andar pela fé. Então pela fé, irmãos, nós sabemos que recebemos tudo que aquelas palavras que estão sendo mencionadas lá em São Paulo, de uma forma ou de outra, pela fé, nós iremos viver aqui em Araras, em nome de Jesus. Quantos creem e recebem? Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e nós vamos continuar nessa noite, recebendo do Senhor, e os nossos ouvidos abertos a Ele. A sua Bíblia aí no livro de Gálatas, gostaria de falar nessa noite sobre como vencer a doença dos Gálatas. Você sabe, nesses dias nós temos ouvido muito sobre a graça. E na verdade, nós devemos ouvir muito mais. E nunca vamos parar de ouvir. Porque nós somos salvos pela graça. E devemos servir a Deus baseados nessa graça do Senhor. Amém, meus irmãos? E a graça do Senhor realmente, ela tem o poder de nos alcançar. Quantos foram alcançados pela graça? Diga aleluia. Nós fomos alcançados pela graça. E eu digo para vocês, irmãos, nós devemos crescer nessa fé, crescer na graça do Senhor Jesus. Mas essa noite eu gostaria realmente de continuarmos a essa linha de mensagem a respeito da graça de Deus, porém sobre como vencer a doença dos Gálatas. A sua Bíblia aí aberta no livro de Gálatas, capítulo 1. Deixa eu só colocar a minha aqui. Quantos acharam? Digam amém. Verso 6 diz assim, apóstolo Paulo dizendo: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Ou seja, Paulo não considera um outro evangelho, porque somente há um, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, que na verdade é o único evangelho. Verso 8: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, quando o apóstolo diz nós, ele se refere a ele, a Timóteo e todos aqueles irmãos que o apóstolo Paulo levantou como discípulos. Mas ainda que nós, verso 8, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado, que seja maldito. Verso 9: Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue vos evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Verso 10: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Diga aleluia. Amém. Feche seus olhos, irmãos, aí onde você está. Senhor, nós abrimos nossos corações nesse momento, porque nós queremos ouvir a sua voz através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos crescer na fé para receber a graça. Porque sabemos, Senhor, que a única função da fé é para recebermos aquilo que nós já ganhamos na cruz em Cristo. Nós te agradecemos porque sabemos que não há, Senhor, nada que possa nos desviar ou nos afastar do seu amor. E queremos crescer, Senhor, para que possamos entender cada vez mais, viver e transmitir
a graça pela qual nós fomos salvos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei, por mais que nós estejamos em menor número hoje, ainda assim você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Não importa se tem poucos, mas o que importa é que assim que o Espírito fale com você, que você expresse realmente algo através de uma palavra na sua boca. Essa manhã mesmo, como eu já disse, eu estava ouvindo o pastor Luiz falar, ele estava falando sobre crer e confessar. Nós já ouvimos o pastor aqui pregar sobre crer e confessar, mas é algo tão básico, porém muitas vezes esquecemos que tem muitas coisas em nossas vidas que nós não desfrutamos porque nós não cremos, ou até cremos, mas não confessamos. Então toda vez que eu creio, eu devo expressar com a minha boca, eu devo falar, porque aquilo vai se tornar realidade. Mas crer, irmão, é crer baseado na palavra, e o que eu falar também é baseado na palavra. Amém, queridos? Amém ou não amém? Aleluia. Irmãos, aqui no livro de Gálatas, como nós lemos, o apóstolo Paulo, ele envia essa carta aos Gálatas como uma forma de repreensão àqueles irmãos. As igrejas da Galácia, que nós falamos de Gálatas, mas na verdade eram mais de uma igreja, eram várias igrejas, elas foram estabelecidas pelo apóstolo Paulo em uma das viagens missionárias que ele fez. Ele fez 3 viagens missionárias, e uma delas ele estabeleceu as igrejas de Gálatas. E aqueles irmãos ouviram do evangelho da graça através da vida do apóstolo Paulo. E eles foram salvos pela graça, assim como nós. Quantos foram salvos pela graça? Diga aleluia. Por quê? Porque nós não fomos salvos pelo nosso mérito ou por merecimento, mas fomos salvos pela graça do Senhor. E aqueles irmãos de Gálatas, irmãos, eles ouviram o evangelho de Cristo através da vida de Paulo, porque Paulo pregou o evangelho de Cristo. E havia naquela época alguns falsos mestres, que depois que Paulo havia estabelecido igrejas ali, esses falsos mestres começaram a levantar falsas doutrinas, falsos ensinos a respeito daquilo que Paulo havia terminado de pregar, havia ensinado recentemente para aqueles irmãos. Essas pessoas, esses falsos mestres, eles começaram a deturpar, eles começaram a espalhar para as pessoas que o evangelho da graça, espalhar que aquilo que Jesus Cristo fez não era suficiente para você chegar a Deus, ou para você ser abençoado. Aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, eles começaram a dizer que, olha, é o que Cristo fez, mas a sua obediência igual a bênção. Eles começaram a dizer que não era bem assim, que nós não deveríamos parar de cumprir a lei, que nós deveríamos assim, apesar de Cristo ter feito toda a obra da cruz, eles reconheciam isso, mas eles diziam, esse era o erro, que nós não poderíamos parar de cumprir a lei, nós não poderíamos parar de cumprir os mandamentos. Eles diziam então que a cruz mais a obediência é igual a bênção. E dessa forma eles começaram a se deturpar, aquilo. Deturpar é o que? Distorcer, a destruir, a começar a perverter aquilo que foi pregado através da vida do apóstolo Paulo, que naturalmente foi a graça do Senhor. Então, irmãos, isso foi gerando na vida daqueles irmãos o que nós chamamos hoje de doença, sobre a doença dos Gálatas. E nessa noite eu gostaria de compartilhar conosco aqui, com os irmãos, algumas formas de como nós podemos vencer a doença dos Gálatas. E eu digo para você, irmãos, uma das grandes evidências da doença dos Gálatas é que eles começaram a voltar para a lei, para o Velho Testamento, para a velha aliança. E eu digo a você que há muitos cristãos hoje no mundo que servem a Deus, porque nós estamos no tempo da graça, sim ou não? Sim ou não? Quem está na graça, diga aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, o tempo da graça, que começou quando? A partir de Cristo. Então, todos nós estamos no tempo da graça. E eu digo a você, irmãos, que tem cristãos que ainda estão no tempo da graça, que apesar de estarem no tempo da graça, ainda vivem como se estivessem na velha aliança, na lei. E esse é o problema. A gente podemos perceber isso porque há muitas pessoas
que se relacionam com Deus com base em algumas coisas. Por exemplo, culpa, em pessoas que procuram a Deus, ou se relacionam com Deus porque tem culpa de algo. Outros porque tem medo de acontecer alguma coisa, e outras por causa da ganância. Não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas, infelizmente, que seguem a Deus, entre aspas, por causa da ganância. Se você liga a sua TV hoje, nesses dias, se você liga a sua televisão, você percebe que muitas igrejas, não precisa nem ligar a televisão, onde você vai, você ouve a respeito da teologia da prosperidade. Quantos já ouviram isso? O que é a teologia da prosperidade? É aquela questão de você dar para receber. Vem aqui, deposite não sei o que, e você vai ver a sua bênção ser realizada. Ou seja, é tudo aquilo que fala que Deus nos abençoa por causa da troca que fazemos. Isso no tocante a financeiro, a questão de prosperidade em nossas vidas. Essa é a teologia da prosperidade. Mas a base dessa teologia é a ganância. Por que muitas pessoas vão, dão, depositam, oferecem, ofertam? Porque eles, acreditando nessa palavra de que você dando, Deus vai fazer porque você deu, eles vão, mas isso é base, é um fruto da ganância. O que é a ganância? Você sempre quer ter mais, não é verdade? Sim ou não? Ganância é você nunca estar satisfeito com o que você tem. Isso de certa forma não é ruim. Você sempre tem que desejar, desfrutar das bênçãos que o Senhor te deu, até porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Amém, meus irmãos? Mas a ganância, irmãos, para ter apenas, para possuir, isso ainda dinheiro, propriedades, valores financeiros, coisas valiosas, isso é um grande problema. E muitas pessoas servem a Deus por causa da ganância. Por isso que você vê muitas igrejas lotadas, de pessoas vazias, em pessoas cheias, igrejas cheias de pessoas vazias. Você percebe o paradoxo nisso? Por que vazias? Porque elas estão sendo alimentadas por um evangelho que não é o evangelho da graça, é o evangelho barato. Mas deixa eu dizer para você, o evangelho barato, você ainda paga alguma coisa por ele, porque ele é barato. Mas o evangelho da graça, você não precisa pagar nada, porque a graça do Senhor já fez tudo na sua vida. Quantos creem que Jesus já fez tudo na sua vida? Amém. Irmão, é crer para receber. Sim ou não? Aleluia. E eu quero dizer para você, irmãos, que viver na velha... Som. Aleluia. Viver na velha aliança é viver na lei. Porque a lei é a velha aliança. E quem vive na lei está debaixo de maldição. A lei atrai maldição. Porque se você descumpre, se você quebra apenas um mandamento da lei, você já quebrou todos. Você é culpado de todos. Todos os outros você vai receber a punição pelo fato de você ter quebrado apenas um. Porque a lei é assim, irmãos, é olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, a lei funcionava dessa maneira. Uma das coisas que estavam na lei, que foi dada através da vida de Moisés. Se alguém matasse uma pessoa da sua família, você tinha o direito de matar uma pessoa também. Porque era olho por olho, dente por dente. Se alguém roubou uma galinha sua, você poderia roubar uma galinha dele. Mas não era duas galinhas, era uma. É olho por olho e dente por dente. Porque é a lei. Você fez, você paga. Isso é a velha aliança. E o problema, irmãos, é que se você quebra um mandamento, você já quebrou todos. E se você quebra o mandamento, você está debaixo de maldição, porque a lei traz maldição. Viver na lei é sempre ter a sensação de que você está em dívida com Deus. Levanta a mão se você já sentiu, por algum motivo, que você está devendo algo para Deus. Levanta a mão. Olha a minha mão aqui levantada. Por isso que a mensagem do Evangelho, da graça, é algo libertador. Porque o resultado é você viver a sua vida cristã mais leve. Porque não há peso, não há condenação. Você não tem que merecer a bênção. Você já é abençoado. Amém, meus irmãos?
Então, viver na lei é sempre ter a sensação de que você está em dívida com Deus. Nada que você faça pode agradar a Deus. Você sabe disso, nós já falamos muito e vamos continuar falando. Viver na velha aliança é atribuir que tudo que acontece de ruim é uma correção de Deus ou um castigo porque você não fez o suficiente. Vou dar um exemplo para você. Talvez você já passou por alguma situação, uma enfermidade, que aí você pensa, rapaz, vamos supor que você estivesse longe dos caminhos de Deus, longe da igreja, o que nós costumamos ouvir desviado, né? Vamos supor, aí, quando alguma coisa ruim acontece com você, o que você pensa? Eu preciso voltar para a célula, preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Deus. Não que você não precise fazer, mas você atribui tudo que é ruim a um castigo de Deus. Por quê? Porque você não fez o suficiente, porque você não foi aprovado pelo que você fez ou que você ou que você deixou de fazer. Você entende, irmão? Então, a velha aliança é isso, é a lei, e a lei atribui tudo que é ruim como uma correção de Deus, porque nós não fizemos o suficiente para Ele. Viver na lei, irmão, é viver pesado. Porque deixa eu dizer algo para você, nada que você faça será suficiente para ser aprovado por Deus. Porque a aprovação de Deus a nós não é pelas nossas obras, mas é pela obra consumada de Jesus. E quando você crê nessa obra consumada de Jesus, que Ele fez, e você apenas precisa ter a fé para receber o que Ele fez, então você é abençoado. Então a vida cristã se torna leve. Então você não precisa encontrar força em si mesmo, até porque você não vai achar para vencer o pecado, porque Cristo já venceu. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque Cristo venceu. Na graça, irmãos, na nova aliança, você pode dar glória a Deus, viu? Você pode dar aleluia. Amém, querido? Amém ou não amém? Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está debaixo da graça. Fala para ela, nada que você faça para Deus vai fazê-lo te amar mais ou te amar menos. Porque o amor dele, fala para ele, porque o amor dele é baseado em Cristo. Aleluia, aleluia. Irmão, todo o nosso relacionamento com Deus, tudo que nós conhecemos de Deus e recebemos de Deus, a única conexão com Deus que temos é Jesus. Ele é a única ponte, é o único mediador, e é por ele que nós conhecemos a Deus. E essa doença, irmãos, a doença dos Gálatas, ela estava presente naquelas igrejas, e infelizmente está presente nas igrejas hoje. E nós precisamos identificar, irmãos, se nós estamos sofrendo dessa doença, porque aonde você vai, você não ouve muito, na verdade você não ouve praticamente falar sobre a graça. O que você ouve é o evangelho da troca, evangelho barato, como eu disse. Mas o barato por quê? Porque ainda que seja barato, você precisa pagar alguma coisa. Se você quer a bênção, você tem que pagar isso. Mas o evangelho da graça, irmãos, é de graça. Não tem que pagar nada, porque o preço já foi pago. Agora eu vou dizer para você, aonde que você ouve isso? Você não ouve. Você não ouve. Você não ouve alguém dizer, olha, você só precisa ter fé para receber. Você não precisa orar 50 dias na água, em jejum e não sei o quê. Não que isso não tenha os seus benefícios ou os seus princípios, mas tudo já foi dado a nós. Amém, queridos? Infelizmente essa doença, irmãos, está nas nossas igrejas. Nas igrejas hoje, nas igrejas do mundo hoje. E eu gostaria, a minha intenção nessa noite é que você avalie a sua vida, assim como também avalio a minha, para que possamos identificar se sofremos dessa enfermidade. Porque podemos, isso é muito sutil, isso é algo, uma linha muito fina. Então nós precisamos todo o tempo ser reformados. Esse é o nosso ano, sim ou não? A reforma radical. A reforma do quê? Para voltarmos para a essência. E a essência é Cristo. A essência é Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto e a obra consumada em nossas vidas. Essa é a essência.
A essência que nós precisamos voltar nessa reforma protestante, que foi o que moveu o monge Martinho Lutero a reformar, a ser um instrumento de Deus para começar essa reforma, é justamente viver pela fé. São os 5 pilares da reforma protestante: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. 5 pilares da reforma protestante. Não está aqui à toa não, viu? Porque alguém pensou que vai ficar bonito, vou colocar. Não, isso daí tem um sentido. Sim ou não? Amém. Eu gostaria, irmãos, então de compartilhar 3 princípios, 3 coisas que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender para vencermos a doença dos Gálatas. E a primeira delas, pode mudar para mim? Aleluia. A primeira delas, irmãos, é entender, nós precisamos compreender que a origem da doença dos Gálatas é a mistura das 2 alianças. É a mistura das 2 alianças. Existem 2 alianças. Fala para a pessoa que está do seu lado. Existem 2 alianças. Fala para ela quais são: a nova e a velha. A velha aliança Deus estabeleceu através de Moisés, das leis de Moisés. A velha aliança é a forma como Deus se relacionava com o povo naquela época, que era por intermédio do sacerdote. Essa é a velha aliança que Deus fez. A velha aliança, irmãos, ela foi dada por Moisés no Monte Sinai. A nova aliança, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, nós sempre lemos na ceia, diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Então a velha aliança é o Velho Testamento, é as leis dadas para Moisés, e a nova aliança é Cristo, é a aliança que Cristo estabeleceu aqui na terra conosco. Essa é a nova aliança, e nós somos da nova aliança, sim ou não? Somente alguns são aqui. Nós somos da nova aliança, sim ou não? Aleluia! Irmãos, isso é tremendo, nós devemos realmente ter clareza disso, porque é como eu disse, tem muitos cristãos hoje que não vivem plenamente aquilo que Deus planejou como propósito para a sua vida, porque eles estão na nova aliança, mas vivem como se estivessem na velha, porque eles acham que Deus só vai fazer se eles fizerem, Deus só vai abençoar se eles orarem ou fizerem qualquer coisa, mas não é assim. Deus não se move pelas nossas obras. E essa doença, irmãos, o que é a doença dos Gálatas? A doença é justamente isso, a mistura. A hora você está na nova, uma hora você está na velha, uma hora você está na nova. Você crê que foi salvo pela graça, você vai falar de Jesus para alguém, e esse alguém ele é conquistado para o evangelho por causa da graça. Aonde? Olha, vem como você está. Quem já ouviu isso? Não importa os seus pecados. E não é mentira, é uma verdade. Jesus nos chama como estamos. Jesus, ele nos atrai para a salvação como nós estamos. Ele não fala: olha, dá uma melhoradinha na sua vida, para de beber, para de usar droga, depois você vem. Não, ele fala para nós irmos. Como? Da forma como estamos. É a graça, sim ou não? Mas aí, irmãos, nós acabamos misturando a velha aliança com a nova. Aí a pessoa vem para as nossas células, vem para o encontro, o que nós fazemos? Nós começamos a colocar as coisas para ela fazer. Olha, agora você é salvo? Você precisa dizimar, você precisa ser dizimista, você precisa vir para os cultos, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa entrar em corte. Aí nós acabamos colocando coisas para ela fazer. E essas coisas, não que não sejam palavra de Deus, são. Mas, irmãos, quem conhece a graça vai produzir o desejo dela fazer essas coisas. Não nós, goela abaixo, colocar para que ela faça. Você entende a diferença? O fruto da graça, quem entende a graça, é você ser mais excelente para servir a Deus. Aquelas pessoas que falam: olha, agora eu posso pecar porque tudo é graça. Totalmente errado, não entendeu a graça. Porque o fruto da graça é você ser mais santo. Porque Jesus já venceu o pecado. Peraí, se eu já estou perdoado, então não tem por que eu pecar. Então eu vou vencer o pecado. Não porque eu vou vencer o pecado, mas porque Cristo já venceu em meu lugar. Marcos capítulo 15, verso 32 ao 38 diz:
o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. O que é isso? É a nova aliança em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Quer um exemplo, irmãos, de alguém que vive na mistura? Muitas pessoas acham que a oração dos pastores são mais poderosas. Quem aqui é humilde de falar, olha, eu pensava assim, ou então eu penso assim? Levanta a mão. A minha mão levantada. Todo mundo. Porque, olha, a oração do pastor, dos pastores, a oração de quem está lá na frente, é mais poderosa. É um erro isso. Não é uma verdade. Não que não seja. O que define isso é a questão do crer. A questão da fé. Muitas pessoas pensam então que a oração dos pastores são mais poderosas do que as suas próprias orações. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O mesmo Espírito que está na vida dos pastores está na sua vida. Aí, irmãos, nós vamos um pouco mais longe. O mesmo Espírito que está na vida de Jesus Cristo quando Ele esteve aqui na terra, fala para ela. O mesmo Espírito que estava Jesus Cristo aqui na terra é o mesmo Espírito que está sobre a sua vida. Então, é um erro nós pensarmos que a oração de uns é mais poderosa do que outros. Não é. É apenas crer que o mesmo Espírito está em você. Se o mesmo Espírito está em mim, se eu abrir a minha boca e crer de todo o meu coração, essa situação pode mudar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, quem vive misturado é isso. Olha, irmão, a pessoa vai pedir a oração na célula, né? O que ela faz? Ela sempre pede para o líder orar. Glória a Deus, o líder, ele está ali para abençoar, para ser uma bênção. Mas não precisa ser só o líder, não precisa ser apenas o pastor. Qualquer um, irmãos, que tenha fé suficiente, que crê na palavra, que confessa, ele pode ser um canal de bênção para orar também. Você que está sentado, você pode ser um canal de bênção. Você é um canal de bênção para orar, mas é a medida da sua fé. Por que muitas pessoas não recebem cura, por exemplo? Ou não são curados, ou não há uma manifestação? É simplesmente pela questão da fé. Você deve ter fé para receber. Mas você que não ora pelas pessoas porque você acha que não vai acontecer, você deve ter fé para orar. É fé para receber, mas fé também para orar. Então eu digo para você, é um erro pensarmos que a oração de algumas pessoas é mais poderosa. Olha, só porque... Não, eu não quero que você ore, eu quero que aquela pessoa ali ore, que o pastor ore, tem cabelo branco, tem mais experiência, já andou mais com Deus. Mas, irmãos, não é baseado nisso que Deus faz, é baseado na nossa fé, naquilo que nós cremos. Eu não quero que aquele menininho ore, não, 20 anos, 20 e poucos anos, não, eu não sei nem onde ele colocou a mão, como é que ele vai pôr a mão na minha cabeça? Olha só. Sabe por que muitas vezes pensamos isso? Porque pensamos que as coisas acontecem pelo merecimento dos outros. É você se basear no merecimento. É você pensar que Deus faz porque merece. Que você vai ser abençoado porque a pessoa que está orando, ela fez por merecer. Porque é uma autoridade. Mas não. Eu digo a nós, irmãos, para você, depois que o véu foi rasgado, todos temos autoridade para chegarmos diante de Deus. Todos nós temos autoridade. Qual que é o problema hoje? Se o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, como diz a palavra, quando eu misturo as alianças, eu estou costurando o véu de novo. Eu estou dizendo, olha, só alguns têm autoridade, só alguns têm poder. Quando eu falo isso em atitude, eu estou costurando o véu, e isso é um grande problema. Você percebe isso nas igrejas hoje, pessoas que costuram o véu, somente se eu orar vai ser abençoado. Não é isso, não é assim. Muitas pessoas então andam costurando o véu do templo. E há algo, irmãos, que nós precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Agora, devemos avaliar nossas vidas. Há mistura das alianças, de uma das alianças, há uma mistura em minha vida. Tem hora que eu ajo pela graça, mas tem hora que eu ajo pela lei. Eu devo pensar nisso. E não confunda a lei
com coisas que são espirituais, no sentido da nossa igreja, por exemplo. Corte é lei. Tudo que se você fizer para trocar, vai ser lei. Agora, se você faz baseado na graça do Senhor, você faz porque você crê que Deus vai te ajudar, que Deus realmente é quem te chamou para isso e Ele vai te suprir, então você vai fazer na graça do Senhor. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. A maior oração do mundo é o amém, tá? Quem sabe o que significa amém? Olha, vocês sabem. Glória a Deus. Então nós podemos usar, nós podemos falar, porque eu estou concordando com o que está sendo falado, então eu digo amém. Ou seja, o que ele falou aí, que seja assim na minha vida. Então eu digo amém. Amém? Glória a Deus. Continuando, irmãos, a primeira coisa que eu preciso compreender, que a doença se trata da mistura das duas alianças. Será que em minha vida há uma mistura ainda? Quando nós começamos a falar sobre a graça aqui, o ano passado, fizemos até a campanha, eu tenho certeza que você percebeu muita coisa na sua vida, assim como eu, todos nós percebemos, muita lei ainda impregnada. E eu digo a você, irmãos, ainda tem muita lei impregnada. Mas nós precisamos pedir para Deus nos dar uma clareza, abrir os nossos olhos através do Espírito Santo, para que possamos realmente cumprir a vontade de Deus para nossas vidas. Quem quer cumprir a vontade de Deus? Levante sua mão. Glória a Deus. E a segunda coisa, irmãos, segundo princípio, para que possamos vencer a doença dos Gálatas em nossas vidas, é entender que uma doutrina errada, pode colocar isso, é pior do que um comportamento errado. Uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Ou seja, é mais fácil você corrigir um comportamento errado do que você corrigir uma doutrina. O que é doutrina? É ensino. Um ensino errado. É mais fácil. Eu vou dizer para você o porquê que é mais fácil. Porque, irmão, toda doutrina errada, de certa forma, ela gera um comportamento errado. E eu dou um exemplo para você sobre os Gálatas e os irmãos de Corinto. Você já ouviu falar sobre a igreja de Corinto? Mas o apóstolo Paulo, ele se coloca como um instrumento de Deus para corrigir as duas igrejas, os irmãos das duas igrejas, tanto dos Gálatas quanto dos irmãos de Corinto. Mas ele usa de formas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Nos Gálatas ele começa a dizer: ó Gálatas insensatos. Você sabe que o original da Bíblia, né, no hebraico, no grego, ele traduzido para o português, ele é um português mais coloquial, um português mais robusto, algo mais completo, ou mais, como que eu posso dizer, nobre. Porque ele traduz essa palavra de insensatos, mas na verdade, se você for olhar no original, irmãos, que o apóstolo disse, você tem um aplicativo que se chama, a Bíblia na verdade, Oliver Tree, que você coloca o seu dedo lá, e aí ele mostra o original do grego naquela palavra, ou do hebraico, e o verdadeiro sentido daquela palavra, o que talvez em português dá outro sentido. Por isso que é importante, é bom, é interessante nós termos, é muito bom, porque você acaba tendo um sentido diferente, na verdade o sentido real, não diferente, real, da profundidade real. Então, por exemplo, essa palavra insensatos é uma expressão do apóstolo Paulo para aqueles irmãos de muita braveza. O apóstolo ficou bravo demais com aqueles irmãos, com aquelas pessoas. Ele disse: ó Gálatas insensatos. Ele falou, olha, se fosse no português claro, seria: ó Gálatas idiotados, estúpidos.
Fala para a pessoa que está do seu lado, o apóstolo Paulo foi duro, hein? Foi duro, sim ou não? Sim, ele foi. Ele foi duro com aqueles irmãos. Ele foi severo, ele dirigiu uma carta severa para corrigir o erro dos Gálatas, para tentar fazer com que essa doença fosse tirada do meio daqueles irmãos de Gálatas. Então ele começa a dizer isso a respeito daqueles irmãos. Mas irmãos, se você vai para a igreja de Corinto, é totalmente diferente. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 2, ele redige a carta se referindo aos santos de Corinto. Aos santos. Ele começa a carta dizendo que aqueles irmãos das igrejas de Corinto eram santos em Cristo, que eles eram enriquecidos de toda a palavra, de todo o conhecimento. Você percebe algo diferente no tratamento? É algo totalmente diferente, mas por quê? Porque eles estavam errando de uma forma peculiar, diferenciada. Tanto os Gálatas quanto os Coríntios estavam manifestando um comportamento errado. Mas os Gálatas, o apóstolo foi mais severo, porque o comportamento errado foi apenas um reflexo de uma doutrina pervertida. Agora, os coríntios fizeram um comportamento errado, mas a doutrina da graça, eles não mexiam. Eles não deturparam. Por que então que o apóstolo foi mais duro com os Gálatas? Porque os Gálatas começaram a perverter o quê? A base da doutrina do evangelho de Cristo, que é a graça. Eles começaram a dizer, olha, você foi salvo pela graça, mas agora você tem que fazer isso. Mas agora para ser abençoado, você tem que fazer aquilo. Começaram a fazer isso. Mas os coríntios, irmãos, os irmãos de Corinto, não. Eles começaram a errar sim. E eu vou te passar aqui o diagnóstico da igreja de Corinto. Aí você vai perceber o quão diferente o apóstolo os tratou. O que você faria no lugar do apóstolo? Diagnóstico da igreja de Corinto. Por exemplo, imagina só, irmãos. Após o culto, alguns irmãos lá de Corinto, imagina. Eles saíam do culto e eles iam ter relações sexuais com prostitutas. Alguns irmãos, olha aqui, que bênção, né? Esse é o diagnóstico, uma das coisas que eles faziam. Absurdo. Outra coisa, irmãos, os irmãos de Corinto, eles colocavam uns aos outros na justiça, para que um juiz ímpio julgasse a causa deles, eles conhecendo a palavra. E o apóstolo Paulo, então, ele orienta, ele dá uma orientação. Olha, por que vocês não conversam entre si, do que levar a causa para um ímpio julgar? Olha que situação. Mas aqueles irmãos, eles começaram a ter comportamentos assim, comportamentos errados. Mas ainda assim, ainda que errados, ainda que os piores, eles não perverteram a base daquilo que eles ouviram, que é a graça, que é o evangelho de Cristo. Mas os Gálatas sim. Então, continuando o diagnóstico, aqueles irmãos, eles usavam os dons espirituais de maneira errada. Na ceia, por exemplo, não era esse copinho que a gente usa econômico, não. Era barril de vinho. Era aquela coisa de se embebedar mesmo. Eles iam embora bêbado. Imagina, irmão, a gente for fazer aqui a ceia do Senhor semana que vem, vinho, né? Como é que os irmãos vão sair? Mas eles saíam assim totalmente tortos, totalmente bêbados, porque eles deturparam, eles tinham um comportamento totalmente errado, mas era o comportamento. Outra coisa também, eles comiam comida consagrada a ídolos. É a mesma coisa, você passa na rua ou numa encruzilhada, aí você vê ali uma farofinha, um franguinho, aí você pensa, olha, eu vou levar para casa. Fazer a mistura, né? Alguma comida consagrada. Eles faziam isso. Se você for considerar, tem alguns teólogos que dizem, irmãos, que se esses irmãos de Gálatas vivessem nos dias de hoje, nos nossos dias atuais, eles hoje nem seriam considerados igreja evangélica. Talvez seriam considerados uma seita diabólica, satânica, alguma coisa assim, pelos comportamentos que eles tinham. Mas como que o apóstolo dirige a carta a eles? Aos santos em Cristo, enriquecidos com toda a graça, com todo
o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo, então, ele corrige aqueles irmãos de Corinto dessa maneira, totalmente diferente da forma como ele corrigiu as pessoas de Gálatas. Mas você entende o porquê? Porque os Gálatas erraram, porque a doutrina da graça foi pervertida. Eles mexeram na doutrina, no ensino, na base na qual foram salvos. Isso manifestou um comportamento errado. Mas é mais fácil você corrigir um comportamento errado, cuja a base ainda é a graça, do que você corrigir uma doutrina totalmente errada, que consequentemente vai manifestar um comportamento errado. Quantos me entendem? Diga aleluia. É a mesma coisa, irmão, se você tem o seu filho, por exemplo, ele não gosta muito de tomar banho. Vamos dar um exemplo. Quem não gostava de tomar banho quando era criança? Ninguém vai levantar a mão, né? Nossa. Vamos dar um exemplo que ele não gosta muito. Você fala para ele, olha, vai tomar banho. Ele fala, mas por quê? Ah, por nada, porque é uma doutrina nossa, porque nós somos evangélicos, não precisa não. Mas não, você fala para ele, vai tomar banho, mas ele se recusa a tomar banho. E aí ele passa alguns dias sem tomar banho. E aí você percebe que começa a cheirar, começa a feder, por causa da falta do banho. Vamos supor, ele acabou de jogar bola na terra. Aí chega na sua casa e fala, vai tomar banho. Aí fala, não quero hoje não. Aí ele não vai. Mas ainda assim, ainda que ele não queira tomar banho, na sua casa tem o chuveiro, tem a água quente. Então perceba, irmão, que o chuveiro e a água quente que está na sua casa é a doutrina correta. Ainda que o seu filho não queira tomar banho, se você tem um chuveiro e água quente, ele pode ser corrigido. É apenas você pegar e colocar ele debaixo da água. Sim ou não? É a doutrina correta. Ele está tendo um comportamento errado, que é não querer tomar o banho. Mas a água e o chuveiro apontam para a doutrina correta, que é o evangelho da graça. Que se você os tem, se eles estão íntegros ainda, então quer dizer que o comportamento errado pode ser corrigido apenas com um banho. Mas os Gálatas, eles começaram a mexer no chuveiro, a mexer na água. E aquele comportamento errado não havia como ser consertado se essa base tivesse sido destruída. Então, essa é a questão, irmãos. Comportamento errado, sim, é reflexo de um ensino errado, de uma doutrina errada. Mas é mais fácil você corrigir apenas o comportamento errado do que você ter que corrigir toda uma doutrina, todo um ensino. Quer um exemplo? Nós estamos ouvindo muito sobre a graça do Senhor. E eu, por exemplo, fui muito confrontado por Deus a respeito da graça, desde quando eu comecei a ouvir. Porque não só eu, mas todos nós servíamos a Deus pelo nosso merecimento, sim ou não? Se você orava, você é abençoado. Se você não orava, Deus não te abençoava. Quem nunca aprendeu isso assim, dessa forma? Nós fomos ensinados assim. Mas eu fui confrontado. Ou seja, foi-se criada a doutrina correta em minha vida e na sua vida, que é a graça. Vivemos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Agora, ainda que tenhamos comportamentos legalistas, pelo fato da base em nossas vidas ter sido a graça, ser a graça agora, nós podemos corrigir esses comportamentos gradativamente. Por exemplo, você era mais legalista no começo do ano passado do que hoje, porque durante todo o ano de 2016 você ouviu sobre a graça. Você pode perceber que hoje o seu relacionamento com Deus não é mais o mesmo do ano passado. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque você ouviu a respeito da graça. Ainda que tenha coisas que nós precisamos corrigir, a base foi construída em nós, que é viver pela graça de Cristo. Quando nós cremos na coisa certa, podemos mudar o nosso comportamento. O problema, irmãos, é crer na coisa errada. O problema é você acreditar na coisa errada. Paulo sabia que os irmãos de Corinto conheciam a graça e que se fossem corrigidos e orientados, poderiam mudar o comportamento. Então é por isso que ele não chegou batendo nos irmãos, porque era apenas a questão do comportamento.
Mas os outros, os Gálatas, irmãos, eles também ouviram da graça, a mesma palavra, o mesmo pregador até, o mesmo evangelho, mas eles deram lugar para que as pessoas pudessem mexer nisso. Então eles se permitiram entortar todas essas coisas. Diga misericórdia. Amém. E essa é a segunda coisa que precisamos entender. E a terceira coisa, irmãos, que nós precisamos entender para vencermos a doença dos Gálatas em nós, é entendermos a supremacia da nova aliança. O que é a supremacia? A soberania. A questão dela ser acima de todo tipo de aliança, acima da velha aliança e acima de todas as coisas. Existe uma supremacia. Saiba, irmão, que a nova aliança, ela está acima de toda a religião. A nova aliança está acima de toda a religião. Ela está acima de tudo, a nova aliança. E eu gostaria de passar para os irmãos algumas diferenças entre a velha aliança e a nova aliança. Primeira diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Primeiro, na velha aliança, para chegar até Deus, tínhamos que cumprir toda a lei. Somente se você cumprisse a lei que foi dada por Moisés no Monte Sinai, você poderia ter um acesso, ter um contato ou ser aprovado por Deus, somente cumprindo a lei. Isso na velha aliança. Na nova aliança, Deus transmite justiça ao homem através da obra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, a velha aliança, éramos justos pelas obras. Na nova aliança, somos justos em Cristo, porque toda obra Cristo já fez em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Enquanto eu vou falando da diferença da velha e da nova, quando eu falar da nova, diga glória a Deus, porque realmente é algo poderoso na sua vida. Você só vai desfrutar se você crer. Se você não crer, isso vai passar batido na sua vida. Mas creia em nome de Jesus. A segunda diferença entre a velha aliança é que na velha aliança, Deus visitava a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. O pecado, se você pecasse na velha aliança, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e até mesmo os seus bisnetos pagariam a consequência do pecado, a iniquidade do pecado. Então, na velha aliança, Deus visitava a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. E como que é na nova? A nova aliança, toda maldição foi quebrada na obra da cruz. Irmãos, não há nenhuma maldição sobre a sua vida. Eu digo a você, não existe nem maldição hereditária. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, a sua linhagem é Cristo. E em Cristo todas as maldições foram quebradas. Você já viu aquela história? Olha, se você não fizer alguma coisa, o seu avô morreu de câncer, o seu pai morreu de câncer, você vai morrer de câncer. Isso está quebrado, irmãos, em Cristo Jesus. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Toda maldição foi quebrada na cruz. Aquela questão de alcoolismo. Olha, o seu avô bebia, o seu pai bebe, e você bebe que nem não sei o que. Mas não, se você crer e estiver em Cristo e nascer de novo, toda maldição foi quebrada na sua vida, pela obra da cruz. Mas nós precisamos estar em Cristo. Em Cristo toda maldição foi quebrada. Não fique tentando quebrar algo, costurar o véu, né? Tentando fazer algo para que Deus se perdoe de coisas que os seus antepassados fizeram. Porque se você nasceu de novo, já foi quebrado na cruz. Não há nenhuma maldição, nenhuma condenação sobre a sua vida. Porque na verdade você não é mais da linhagem da sua família. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Aquilo que você estava fadado a viver, realmente, para quando você era incrédulo, consequentemente iria cair na sua vida, isso é um fato. Mas a partir do momento que você nasceu de novo e entregou a sua vida para Jesus, não há nenhuma maldição
que possa te alcançar, porque você está em Cristo Jesus. A terceira diferença entre a nova e a velha aliança é que na velha aliança a bênção era pela obediência a Deus. Você só recebia a bênção, irmão, se você obedecesse. Deus só fazia se você obedecesse, né? E esse é o problema de Jó. Quantos estavam aqui domingo passado? Glória a Deus. Você ouviu aqui nosso pastor pregar a respeito de Jó, e você ouviu também na célula, né? Por que Deus ele permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo na vida de Jó? Porque Deus queria mostrar para Jó o quanto de justiça própria havia no coração dele. Porque Jó, irmãos, apesar de ter sido íntegro e se desviava do mal, ele obedecia a Deus. Sim, é uma verdade. Ele era homem íntegro e se desviava do mal. Deus disse isso a respeito dele. Mas, irmãos, ele fazia tudo isso e ele pensava que ele era abençoado porque ele fazia. Que ele era abençoado porque ele obedecia. E era por causa dele apenas. Ou seja, havia um merecimento próprio na vida de Jó. Ele esperava que tudo que ele tivesse realmente era uma bênção porque ele fazia. Mas não. Então Deus, você sabe, permitiu tudo aquilo na vida de Jó, e Jó foi confrontado na sua justiça própria. Ele reconheceu, e no final ele permitiu e perdoou seus amigos, orou pelos seus amigos, perdoou aquelas pessoas que o condenaram e venceu a justiça própria na sua vida. Diga aleluia. A nova aliança, isso na velha. Agora, na nova aliança, eu recebo pelo que Cristo já fez e me deu na cruz. Você quer um exemplo, irmãos, que é algo assim, para nós, não é fácil. Não é fácil você crer nisso. Aliás, é fácil crer. Não é fácil você vencer a incredulidade. Por exemplo, enfermidade. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Sim ou não? Sim ou não? Nós não era para padecermos nenhuma enfermidade. Não era. Não é. Mas em Cristo Jesus. Então, eu preciso crer que em Cristo eu não preciso ter enfermidade. Eu não preciso conviver com enfermidade. Eu não preciso ser enfermo. Porque Cristo já pagou todo esse preço. Mas por que tem muito crente doente? Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Porque se esqueceu ou não creu que o que Deus aprova é a obra de Cristo, não a nossa obra. Outro exemplo, irmãos, a diferença, na verdade, da velha e da nova aliança. Na velha aliança, a transformação vinha pelo esforço próprio. Você só era transformado pelo seu esforço. Na nova aliança, nós somos transformados apenas por contemplarmos o Senhor. Isso é na nova aliança. Como que eu sou transformado? Ao contemplar o Senhor, eu sou transformado. A transformação, irmãos, quando eu contemplo a Deus, ao Senhor, ela vem de dentro para fora. E é Deus que faz, não somos nós que fazemos. Não sou eu que mudo o meu comportamento. Não sou eu que me fortaleço para vencer o pecado. Mas é contemplando o Senhor eu sou transformado, de glória em glória. Mas quem faz é Deus. Deus é quem faz. Você crê nisso? Aleluia. Você quer ver um exemplo de um erro muito comum? Por que muitas pessoas elas não conseguem vencer alguns pecados ou pecados na vida? Porque toda vez que ela peca, ela se arrepende, confessa e fala para Deus, mas um erro que muitas pessoas cometem, e eu também cometia, mas eu aprendi. Ela diz: olha, Deus, me perdoa, mas eu prometo que não faço mais. Sabe o que é isso? É justiça própria. Porque você está confiando em si mesmo para não fazer. Aí, irmão, vai fazer. Já era.
Mas quando você diz, Senhor, eu não consigo. Se eu tentar de novo, eu vou cair. Mas no Senhor, eu já venci esse pecado. E você confiar, irmão, que já venceu o pecado. Amém? Então, é isso. Agora, outro exemplo. Na velha aliança, ninguém, além do sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos. Naquele tempo, irmãos, amarrava-se uma corda no pé. Alguns dizem no pé, outros dizem na cintura. Mas o fato é que amarrava-se uma corda no pé do sumo sacerdote, para quando ele fosse oferecer o sacrifício, fosse ter um contato ali com Deus, eles pudessem usar dessa corda para puxar o sumo sacerdote caso ele morresse. Não sei se você sabe, mas o tabernáculo é dividido em 3 lugares: o átrio, onde ficava o povo; o lugar santo, onde ficava o sacrifício e tudo mais; e o Santo dos Santos, onde a presença do Senhor se manifestava ali. E apenas quem poderia ter acesso ao Santo dos Santos? O sumo sacerdote, uma vez por ano. E na noite que antecedesse o dia da expiação, ele não poderia dormir, porque se ele tivesse algum pensamento impuro, ele era fulminado dentro do tabernáculo. Irmãos, para você ter uma ideia, na velha aliança é como se Deus fosse algo radioativo. É como se ele fosse aquela placa perigo. Já viu aquele lugar? Aquele símbolo de radiação, perigo. Porque não tinha o que nos aprovasse diante de Deus. Na velha aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E se ele entrasse em pecado, ele morria na hora. Aí eu pergunto para você, se o sumo sacerdote morreu porque tinha pecado, quem ia entrar lá para pegar o corpo dele? Então é por isso que amarrava a corda, que assim que ele morresse, eles puxavam para retirar. Então, irmãos, parecia que Deus se manifestava de uma forma, não que ele se manifestava dessa forma, mas para as pessoas olhando hoje, era algo radioativo, tinha medo de serem mortos. Mas deixa eu dizer para você, hoje na nova aliança, qualquer lugar é o Santo dos Santos para você. Você pode estar em qualquer lugar, se você nem mesmo fechar os olhos, apenas abrir a sua boca, crer, você já está no Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote só podia estar uma vez por ano, e se não tivesse pecado. Você só abre a sua boca e já está no Santo dos Santos. Por quê? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Hoje você tem autoridade, ousadia para entrar na presença de Deus. Mateus capítulo 27, verso 50 diz: Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que, clamando ele em alta voz, em grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu e fenderam-se as rochas. Você crê nisso? Você tem livre acesso à presença de Deus. Irmão, só isso já é uma graça grande, absurda, sim ou não? Porque imagina, talvez não é tão fácil de nós imaginarmos, porque hoje é tão comum nós negligenciarmos o fato de o Espírito Santo, de Deus, estar dentro de nós. Às vezes a gente culpa muito as pessoas do Velho Testamento, mas como que essa pessoa pode fazer isso? Irmãos, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Hoje você tem. É totalmente diferente, nem se compara. E é a graça do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19. Se achou, diga amém. Aleluia. Verso 19, nós vamos ler o 19 e o 20.
O meu subtítulo aqui diz: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por onde? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Diga aleluia. Aleluia. Hoje nós temos total acesso para entrarmos no Santo dos Santos e autoridade para entrarmos no Santo dos Santos. Amém, meus irmãos? Então eu quero dizer algo para você. Entenda se há ainda algum resquício de doença dos Gálatas. E uma das evidências é a mistura das duas alianças. Nós precisamos entender se há realmente isso em nossas vidas, se existe uma mistura nas duas alianças, porque isso vai nos afastar do propósito de Deus em nossas vidas. É misturar as duas alianças, pelo fato de que hoje nós estamos na nova aliança. Entendemos também, irmão, que a doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Então, por mais que você erre ou seja legalista ainda em algumas coisas na sua vida, peça para que Deus te ajude a crescer na doutrina da graça, que na verdade não é uma doutrina, mas é Cristo. A graça é Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado: a graça é Cristo. A graça é Jesus Cristo ter te escolhido. Sim ou não? Porque, irmãos, olha, se não dependesse de nós, aliás, se dependesse de nós, você não teria escolhido você mesmo. Você não teria se escolhido. Mas nós somos escolhidos por Deus. Fala cheio de fé para quem está ao seu lado: não foi você que escolheu, é Jesus. Jesus te escolheu. Você crê nisso? Pergunta para ela: você crê nisso? Aleluia. Faça uma pergunta, irmãos, para nós. Estamos na lei ou na graça? Como que eu faço para saber se eu estou na lei ou na graça? Existem algumas coisas. E uma das coisas também que eu preciso entender, que nós já falamos, é a respeito da supremacia da nova aliança. Jesus disse, irmãos, que Ele não veio para revogar a lei. Ele não veio para tirar a lei. Pelo contrário, Ele veio para cumprir a lei. Porque na verdade a nova aliança, ela é superior à velha aliança. O padrão, ele não foi baixado, ele foi elevado. O padrão foi elevado. É por isso que quem conhece a graça e serve a Deus pela graça, ele é muito mais excelente para com Deus. Porque o motivo disso é que ele quer expressar a gratidão por ter sido amado por Deus. Essa é a base pela qual devemos nos relacionar com Deus, não no seu amor para com Ele. Porque hoje você ama, amanhã você não ama. Isso em atitudes. Você não fala isso: hoje eu não amo Deus. Você sempre fala: Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas quando você vai para as atitudes, muitas vezes é contrário. Mas se você for viver nisso, baseado nisso, você nunca vai servir a Deus cheio de paz. Porque na verdade a base pela qual devemos nos relacionar com Deus é o fato dele nos amar, do amor dele para conosco. Quantos me entendem? Digam amém. Esse deve ser o combustível que move as nossas vidas. E é por isso que é importante entendermos a supremacia da nova aliança, porque a nova aliança é superior. É superior. E como eu sei então se eu estou na nova ou na velha aliança? Se a minha vida é a lei ou ainda está na graça? Ou ainda está na lei ou estou vivendo a graça do Senhor? Primeiro, irmão, se a obra da cruz não faz diferença em seu dia a dia, é um sinal de que ainda está na lei. Você quer um exemplo? Vamos supor que alguém te escalou para você fazer alguma coisa na célula. A palavra, por exemplo. Aí justo nesse dia, irmão, você brigou com a esposa. Rapaz, e a palavra era justamente aquilo que você brigou. Já aconteceu isso com você? Já? Que coisa, né? E aí o que você faz? A velha aliança faz o quê? Liga pro líder de treinamento: ó, irmão, ó, não tô muito bem hoje não. Tô mal, tô bem não. Briguei com a mulher. Faz a palavra você. Eu acho que nem na célula eu vou.
né? Não vou nem no culto hoje, porque eu tô mal, briguei com a mulher. Olha, faz você. Senão Deus pode mandar um raio na minha cabeça, pode fazer alguma coisa, pode não vir ninguém, eu posso ser um empecilho. E aí você já começa a manifestar a justiça própria. Porque você acha que as coisas vão acontecer porque você foi bonzinho, então vai vir visitante, então a glória vai cair, o fogo vai descer, a justiça própria. Mas a nova aliança, como é? É você confessar para Deus, em Cristo: Senhor, eu confesso o meu erro, confesso o meu pecado, mas sei que em Cristo Jesus eu já estou perdoado. E se conserta, irmãos, e se conserta. Você acha que o diabo não traz condenação? Quando você vai, por exemplo, nessa situação na qual alguém falou para você fazer a palavra, aí você errou, você pecou naquela semana, aí você brigou com a mulher, aí você acha que o diabo não vai falar na sua cabeça, falar para você: olha, você não pode fazer, porque isso é algo santo demais, não mexe com isso, você ainda está errado, você ainda não pediu perdão e tal e tal. Mas você deve confiar na justiça de Cristo, porque, irmão, fala sério, se você for servir a Deus baseado nas vezes que você não briga ou briga com alguém, irmão, você não vai servir a Deus nunca. Sim ou não? Primeiro porque nós somos pessoas diferentes uma das outras. Glória a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Já imaginou se todo mundo fosse igual? Que coisa chata. Por isso que a célula é uma bênção, porque somos diferentes. Mas realmente nós devemos viver baseado na justiça de Cristo. Amém, meus irmãos? E quando eu tenho esse comportamento da velha aliança, de eu ligar para um irmão fazer o que era para eu fazer, porque eu não estou bem, porque eu acho que eu não orei o suficiente, e isso e aquilo, eu estou na velha aliança, porque eu estou achando que as coisas vão acontecer, porque eu fui bom, porque eu orei, porque eu jejuei. Não, o demônio vai ter que sair. Rapaz, imagina se eu vou na célula, começo a pregar ali, ministrar a palavra ali, compartilhar, aí manifesta o demônio. Eita! E aí o que acontece? Ele começa a jogar tudo na minha cara que eu fiz. E aí, já viu. Pois é, irmão, isso é velha aliança. A nova aliança, você já tem toda a autoridade na sua vida. E tudo já foi te dado. Até o perdão por coisas que você ainda nem fez, já foi perdoado. Agora eu preciso crer, por mais que eu errei, por mais que eu pequei, e por mais que eu não sou merecedor ou digno de fazer isso na célula, eu sei que em Cristo eu já fui perdoado. Você ter uma atitude dessa vai manifestar a graça. Eu vou dizer para você, a graça dissipa o pecado. A graça dissipa o pecado, a graça dissipa a condenação, a justiça própria, mas é necessário você crer que não é pelo seu mérito. Outro exemplo, irmãos, de lei e graça: nós fomos salvos pela graça, mas muitas vezes nós acreditamos que precisamos fazer coisas para nos permanecermos santos, para permanecermos santificados, mas não. A nossa santidade, ela é aperfeiçoada em Cristo. Cristo é a nossa santidade. Então, não pense, irmãos, que você deve fazer coisas para se tornar santo, para alcançar a santidade em Jesus. Na verdade, nós já somos santos. Por mais que muitas vezes nós tenhamos comportamentos que erramos, comportamentos errados, em Cristo somos santos. Devemos confessar isso todos os dias. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você deve confessar todas as promessas de Deus a seu respeito. Amém? Irmãos, tem um princípio muito poderoso em relação a confessar e crer. Eu creio nisso. E eu preciso começar a exercitar isso também, de crer e confessar. É você, por mais que nada parece ter uma perspectiva de melhora ou mudança, você mesmo assim crê e confessa. Isso é liberado um poder e as circunstâncias vão mudar ao seu redor. Amém, meus irmãos? A nossa santidade, então, por mais que fomos salvos pela graça, a nossa santidade não é pelas nossas obras, mas é confiando na
graça de Cristo, não pelo nosso esforço ou pelo nosso merecimento. Amém, queridos? Quantos querem viver livres da doença dos Gálatas? Levante suas mãos e diga glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos estar orando por isso, justamente por isso, porque sabemos, irmãos, que é necessário termos clareza para que possamos viver plenamente aquilo que a cruz já nos deu por herança, em nome de Jesus. Você que se levantou, feche seus olhos aonde você está, enquanto o louvor vai subindo. Eu não vou te convidar a vir aqui à frente, a não ser que você queira, você é livre. Se quiser dobrar o seu joelho ou não, você também é livre. Você não vai ser mais abençoado porque você veio ou porque você não veio, mas você vai ser abençoado mediante a fé no seu coração. E eu digo a você, querido, a graça e a cruz de Cristo já te deu tudo. Tudo. E a Bíblia diz, chamando ele em grande voz, clamando ele, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Aleluia. Aleluia. E fenderam-se as rochas. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, que o amor do Senhor para com a sua vida é incondicional. Você não precisa se preocupar, em fazer algo para ser aprovado por Deus. Deus está totalmente feliz pela sua vida, porque Cristo já fez o sacrifício suficiente. O que Cristo fez foi suficiente. Não há mais nada para que você possa fazer para atrair o amor de Deus para a sua vida, porque isso já foi feito em Cristo Jesus. Mas o que é necessário fazermos é manifestarmos a nossa fé para receber o que a graça nos dá. Então, querido, você que está no seu lugar, com seus olhos fechados, eu quero convidar você a orar nesse momento, pedindo para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, mostra, Senhor, meu coração, se ainda há algum resquício da doença dos Gálatas, se ainda, Senhor, em minha vida eu ajo por merecimento próprio, por justiça própria. Você que está no seu lugar, você que está aqui à frente, peça para o Espírito Santo mostrar no seu coração. E também peça para Ele dar uma porção maior de fé, até mesmo a fé que você tem, quem dá é Deus. Nem a fé nós podemos ter por nós mesmos, mas Deus manifesta a fé em nossos corações. Eu quero convidar você a orar pedindo ao Senhor fé para receber, fé para crer no impossível de Deus na sua vida, crendo no Evangelho da graça, que não é pelo seu esforço, mas Jesus morreu pelos seus pecados, porque Ele te amou incondicionalmente e te ama, em nome de Jesus. Oh, querido, com seus olhos fechados, comece a orar. Você que está aqui à frente, da mesma forma, comece a orar também. Comece a agradecer ao Senhor pela graça. Comece a dizer graças a Deus pela sua graça, Senhor. Oh, hoje nós somos lavados, remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Oh, temos livre acesso à presença do Senhor. Todo lugar pode ser o Santo dos Santos. Todo e qualquer lugar pode ser o Santo dos Santos. Espírito Santo, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia.
Você que está aí no seu lugar, querido, pega a mão da pessoa que está do seu lado. Feche os corredores. Vamos orar uns pelos outros para que isso seja liberado em nossas vidas. Feche seus olhos e comece a orar, Senhor, sobre a vida do meu irmão. Libera, Senhor, mais fé para ele receber da graça, para ele vencer a doença dos Gálatas. Mostra, Senhor, na vida do meu irmão, se ainda há justiça própria, se ainda há merecimento próprio. Ore pela vida dele, querido. Ele vai orar pela sua também. Aleluia. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Oh, nós clamamos, Senhor. Afasta de nós a doença dos Gálatas. Senhor, sabemos que essa doutrina da graça que é Cristo é a nossa base, está em nós. Somos justos por causa da fé na cruz, na obra consumada do Senhor Jesus a nós. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, a vivermos pela fé. Ajuda-nos a sermos reformados na maneira como nos relacionamos com o Senhor. Nos livra-nos, Senhor, de toda a doença galaciana. Livra-nos, Senhor, de todo comportamento errado, que seja reflexo de uma doutrina errada. Ah, Espírito Santo, nós queremos, Senhor, plenamente viver a nova aliança. Queremos plenamente, Senhor, viver a grandiosidade, a supremacia da nova aliança em nossas vidas. Tuas mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. Eu sou teu. Levante a mão do seu irmão, querido. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio na obra consumada do Senhor, e eu creio que tudo que eu preciso o Senhor já me deu. Eu confesso que não há nenhuma condenação sobre a minha vida, e eu declaro que já sou abençoado em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, eu declaro que faço parte da nova aliança, e tudo aquilo em minha vida que ainda faz parte da velha aliança, do merecimento, da justiça própria, seja quebrado em minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro que vivo pela fé em Cristo ressurreto. Eu declaro que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e hoje eu tenho livre acesso à presença do Senhor. Por isso, Deus, eu te agradeço, porque eu sou amado incondicionalmente. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda Ele. Aplauda Ele. Que posso fazer? Oh, obrigado, Senhor Jesus. Levante as suas mãos, queridos. Que a graça e a doce comunhão do Espírito Santo e a nova aliança que foi dada através do sangue de Jesus Cristo